Meus senhores, esse milagre que nós lemos, ele foi o único milagre do nosso Senhor Jesus Cristo que foi registrado nos 4 evangelhos. E só essa informação já deve nos fazer chamar a atenção para ele, porque, poxa, todo mundo que registrou pensou, tem que registrar isso aqui, e foi inspirado para registrar. Como a mesma história foi contada por 4 pessoas diferentes, embora todos eles tenham sido inspirados pelo Espírito Santo de Deus, há pequenas diferenças nos detalhes registrados sobre esse milagre. E assim, aquilo que um omitiu, o outro registrou. Nós fizemos a leitura desse texto na liturgia, no Evangelho segundo João. Assim, nós temos um milagre muito bem documentado e com muitas testemunhas, milhares de testemunhas. São variadas as interpretações que são dadas a este milagre, mas não nos interessa as especulações de teólogos e teóricos. Olhando o texto, nós vemos que ele aponta para um milagre de criação, que foi a multiplicação em si. Era o Criador de todas as coisas criando, multiplicando a partir de pouco o suficiente para satisfazer muitos. Mas também ele aponta para a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, por um lado, e para a responsabilidade dos seus discípulos em servir uns aos outros e servir a multidão pelo outro lado. Então hoje, nós veremos que Jesus é um rei que cuida dos seus discípulos, preocupando-se inclusive com o descanso deles. Contudo, a compaixão que o nosso Senhor demonstrava falava muito mais alto do que a sua própria necessidade de descanso. Depois, nós veremos que Jesus é um rei que cuida das necessidades do corpo dos seus servos. E por fim, veremos que Jesus é um rei que cuida das necessidades da alma dos seus servos. Aquela multidão, meus irmãos, ela estava faminta, antes de todas as coisas, pela palavra de Deus. E ela foi saciada pelo pão vivo que desceu dos céus. Faremos, ao final, algumas aplicações sobre essas coisas. Assim, vejamos em primeiro lugar o rei cuidando dos seus discípulos. Vamos dar uma olhada no contexto. Os evangelhos sinóticos, aqueles que narram da mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas, eles não dataram essa passagem. Mas, segundo João, no capítulo 6, como nós lemos na liturgia, esse milagre aconteceu na época da Páscoa. Portanto, 1 ano antes da morte do nosso Senhor Jesus. Desse momento em diante, aqui no Evangelho segundo Mateus, 3 grupos de pessoas vão ser constantemente citados: os inimigos do Senhor, os seus discípulos e as multidões necessitadas. Lemos o seguinte: ouvindo isso, Jesus retirou-se para um lugar deserto. Ouvindo isso. Ouvindo o quê? O Senhor, ele não se afastou, meus irmãos, após ter ouvido que João Batista foi morto. A sequência do texto é essa, mas os irmãos lembram que nós falamos que os versos 3 a 12, eles eram um parênteses na narrativa de Mateus, como que um flashback, o momento onde Mateus achou prudente, necessário registrar a morte, o martírio de João Batista. Lembrem do seguinte: Mateus ele não organizou o seu texto de forma cronológica, mas em blocos temáticos, em blocos teológicos. Jesus, então, ele não se retirou dali porque ficou triste ouvindo que João Batista havia sido morto. Isso já era um fato consumado. Esse fato consumado ele é narrado quando é dito que a fama de Jesus crescia.
E a fama de Jesus crescendo, Herodes, o assassino do nosso Senhor, fica curioso e fica temeroso e começa a pensar: mas eu matei João, será que é João que voltou dos mortos? Então Jesus ele se retira por duas razões. A primeira, para evitar Herodes. Mas veja, não por temer que Herodes viesse a matá-lo, mas porque a sua hora de morrer ainda não havia chegado. Ele não se colocava em perigo à toa. A segunda razão é porque os seus discípulos acabaram de retornar da viagem missionária. Isso nós lemos em Marcos e Lucas, eles registram isso. Lembram que em Mateus nós vimos isso há alguns capítulos atrás. E lembrem de novo, Mateus registra por blocos temáticos e não em ordem cronológica. Então, esses discípulos haviam feito a sua viagem missionária e eles retornaram cansados dessa viagem. O Senhor quis que eles e Ele próprio, porque enquanto os discípulos foram nessa viagem, Jesus não ficou de folga, de férias. Ele continuou ministrando, ele continuou curando, ele continuou atendendo as multidões. Ele queria que ambos descansassem. Lá em Lucas capítulo 9, nós somos informados que o lugar deserto era na região de Betsaida, uma vila de pescadores na costa do Mar da Galileia, ou no Mar de Tiberíades, como João registrou. Jesus escolheu este lugar para ter um pouco de privacidade. Era um descanso pretendido. Veja, Jesus ele não conseguia escapar das multidões. Elas o seguiam por todo lugar. E quando ele escapou com barco, as multidões o seguiram por terra. Os apóstolos haviam retornado da sua missão, eles precisavam descansar. Eles precisavam descansar tanto da viagem, quanto das próprias multidões. Às vezes, quando nós atendemos 2, 3 pessoas, já ficamos cansados. Imagina atender uma multidão. O Senhor buscava, então, um tempo de solitude. Veja, não solidão, mas solitude. A solidão escolhida para descansar. Solitude e descanso para ele e para os seus discípulos, num local que fosse longe das cidades e longe das vilas vizinhas. Nós lemos ele dizendo lá em Marcos capítulo 6 o seguinte aos seus discípulos: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. E aí Marcos escreve o porquê disso. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Nem tempo para comer. Eles estavam tão cansados, desgastados e queriam descansar. E tal convite de Jesus para que os seus discípulos viessem descansar evidencia a sua compaixão e o seu cuidado para com seus servos. O nosso Senhor, ele tem servos, mas ele não maltrata estes servos. Ele trata bem e preocupa-se com o bem-estar deles. O trabalho no reino de Deus, meus irmãos, não é algo mágico. Aqueles que trabalham com as coisas de Deus, eles não têm um combustível especial. Eles não são super-homens. Eles cansam. O próprio Senhor Jesus cansava. Cansava a tal ponto que, numa tempestade, dormia num barco. Talvez o trabalho no reino de Deus canse mais do que a maioria dos trabalhos. E aqueles que trabalham na obra de Deus, eles precisam cuidar de si mesmos antes de cuidar dos outros. O próprio mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, envolve o amor a si. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não se preserva, se você não descansa, que tipo de amor que você vai oferecer para os outros? Jesus ensinou que todos precisam de descanso. O próprio dia do Senhor, o dia que nós gozamos hoje, aponta para isso. É um mandamento de Deus. E eu costumo dizer isso, nós somos tão carne de pescoço
somos tão duros que a palavra de Deus tem que dizer: olha, vocês têm que descansar, é um mandamento. A palavra de Deus tem que dizer para nós: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegre. E o que a gente faz? Trabalha demais e vive descontente. Só a graça. Contudo, nós lemos que o nosso Senhor não encontrou a tranquilidade que ele buscava, porque a multidão, curiosa por um lado, necessitada por outro, seguiu o Senhor a pé, contornando o lago. Enquanto o Senhor ia pelas águas, eles apressaram o passo e contornaram e chegaram antes. Spurgeon vai dizer o seguinte: é um feliz sinal quando há uma vontade de ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que nem todos ali queriam ouvir a palavra de Deus, mas eu espero que os senhores hoje queiram, e esperam que o caminho que tenham feito e as dificuldades que tenham enfrentado, inclusive o próprio calor, vale a pena. Que Deus nos conceda mais desse desejo de ouvir a palavra de Deus, que conceda isso mais à própria igreja, em dias como nós estamos vivendo de indiferença religiosa, onde pessoas estão mais preocupadas com horário e conforto do que com a própria palavra de Deus. Então veja, enquanto Jesus navegava, o povo caminhou pelo litoral e chegou então primeiro. E ao chegar, o nosso Senhor viu, o texto diz, uma grande multidão. E o que ele fez? O que o pastor de vocês faria? Olharia a multidão e... lá vamos nós de novo? Não. Ele olhou para a multidão e compadeceu-se dela. Vejamos então essa compaixão demonstrada. Aquele povo não foi um estorvo para Jesus. Jesus, ele não se escondeu. Jesus não mandou eles passarem mais tarde, não mandou-os embora, mas ele os atendeu. Apesar de cansado, o nosso Senhor passou todo aquele dia ministrando aquelas pessoas. O Senhor compadeceu-se, esse termo é muito interessante, moveu-se de compaixão ou piedade por eles. Literalmente, o termo diz, condoeu-se por dentro. Veja, é algo muito mais forte do que apenas solidariedade. Até um teólogo, ele diz que uma tradução melhor seria: o seu coração saiu de encontro ao deles. Compadeceu-se. Essa, meus irmãos, esse compadecer-se do Senhor foi a causa direta de pelo menos 5 dos milagres registrados do nosso Senhor Jesus. O seu coração foi ao encontro daqueles que tinham necessidade. Você tem necessidade? Todos aqueles que têm necessidade e que se aproximam do Senhor, o coração dele vai na sua direção. Jesus conhecia o coração de cada indivíduo daquela multidão. O nosso Senhor sabia que muitos, talvez a grande maioria, estava seguindo ele apenas por curiosidade, apenas por entusiasmo para ver as novidades, talvez por motivações terrenas, materialistas, ou talvez pelo interesse de receber uma bênção, de receber uma cura, de receber alguma coisa. Ainda assim, o nosso Senhor demonstrou compaixão de toda a multidão. Jesus deixou então aqui um exemplo para a igreja, um exemplo muito difícil de seguir, convenhamos, mas um exemplo. A igreja deve demonstrar compaixão mesmo para com os aproveitadores. E é difícil. Porque os aproveitadores normalmente não só se aproveitam, mas ainda mordem a mão daquele que alimenta. E não fizeram o mesmo com o Senhor? A multidão que recebeu às portas de Jerusalém, dizendo: Hosana, filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Em pouquíssimo
tempo estava dizendo: crucifica-o, longe de nós este homem, queremos Barrabás. Mateus registrou, num outro contexto, que Jesus ele compadecia-se das multidões, porque ele enxergava essas multidões como aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isaías profetizou sobre Jesus o seguinte: em toda a angústia deles quem? Nossa! Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. O nosso Senhor se compadece facilmente dos aflitos. Você está aflito, você tem alguma aflição, você tem passado por alguma aflição, o Senhor se compadece dos aflitos. O puritano Jonathan Edwards disse o seguinte: Jesus foi o exemplo mais maravilhoso de um espírito terno, misericordioso e compassivo que jamais apareceu neste mundo. Seus milagres eram quase universalmente atos de misericórdia para com pessoas aflitas. Calvino registrou o seguinte: tão fortemente Cristo foi movido por esse senso de compaixão, que embora estivesse fatigado e quase fulminado pelo trabalho ininterrupto, ele não se poupava. Ele de bom grado colocava de lado aquela consideração pessoal e se devotava principalmente a ensinar as multidões. Vejamos agora então, em segundo lugar, o rei cuidando das necessidades do corpo. Veja, ele é um rei que cura. Note, nós lemos que em Nazaré poucos foram curados. Lembram disso? E por que poucos foram curados? Porque poucos creram. E porque poucos creram, poucos procuraram o Senhor. Poucos procuraram o auxílio do Senhor. E agora nós vemos o contrário. Nós vemos uma multidão que estava seguindo. E vemos que o Senhor atendeu às necessidades físicas deles. Jesus curou os seus enfermos, diz o texto. Ou seja, ele curou os enfermos que haviam naquela multidão. O que sugere que todos que precisavam de cura foram, por Jesus, curados. E certamente não foram poucos, porque não era pouca a multidão. Como Jesus... Veja, se Jesus cuidou daquela multidão, mesmo cansado, se Jesus cuidou daquela multidão, mesmo cheia de interesseiros e curiosos, como que Jesus cuidará daqueles que largam tudo por causa dele e que seguem a ele verdadeiramente por amor e por fé? Como você acha que ele vai cuidar? E se esse é o seu caso, como você acha que ele vai cuidar de você? Veja, ele jamais irá virar as costas para aqueles que o procuram. Não há nenhum registro de Jesus fechando a porta na cara de alguém que o buscou, que o procurou. Por quê? Porque ele mesmo ensinou que aqueles que buscam, acham. Aqueles que procuram, encontram. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados não serão despedidos antes de serem por ele aliviados. Se eles eram como ovelhas sem pastor, eles encontraram em Jesus Cristo o bom pastor, o pastor que é misericordioso e que se preocupa com os homens. Ele não iria apenas curá-los e deixá-los morrendo de fome. Assim, ele é um rei que alimenta. Nós lemos no verso 15, ao entardecer. Precisamos entender aqui porque muitas pessoas acham que é o final do dia. E são termos diferentes. Isso vai aparecer lá no verso 24 ou 25. A expressão ao entardecer do verso 15 significa qualquer período de tempo após o meio-dia, mas bem antes do pôr do sol. Então não estava anoitecendo, mas o que o texto está dizendo é que havia passado já muito tempo do horário deles comerem, do horário deles almoçarem.
A multidão estava faminta, como nós aqui ficamos ao final do culto. E muitos ficam até nervosos, tensos. Eu imagino que o jejum deva vir desde quarta-feira. E eu compreendo. A abstenção do alimento por tanto tempo é terrível. Mas é bênção, irmão. Persevera. Mas os irmãos, imaginam, eles estavam com fome. Eles tinham caminhado bastante, tinham ficado um bom tempo com o Senhor. Provavelmente o clima era talvez o que nós encontramos aqui na calçada em frente à igreja. Quente, árido, com sol e talvez um pouco mais de poeira do que aqui. Muitos vieram de longe e por virem de repente seguindo o Senhor, não foi uma viagem programada, então eles não levaram provisões, eles não levaram lanches. Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram então os discípulos de Jesus sugerindo ao Senhor que a multidão fosse mandada embora. Eles se compadeceram dessa multidão. Eles entenderam, eles foram sensíveis, eles olharam, viram e sentenciaram. Eles estão com fome. Senhor, envie essas pessoas embora para que comprem alimento nas vilas vizinhas. Então, note, eles demonstraram uma certa preocupação com a necessidade da multidão, contudo, eles tentaram fugir da responsabilidade, querendo despedi-los. Eles estão com fome, o problema não é nosso, mas nós nos preocupamos, nós temos o coração. Senhor, manda embora para que vão comer em algum lugar. A gente conhece esse tipo de preocupação, não conhece? A preocupação que não se envolve. A preocupação que quer pautar as ações dos outros, mas não a própria ação. Muitas das nossas sugestões, meus irmãos, são carentes de fé, de ousadia e de confiança em Deus. Muitas das nossas ideias e sugestões são seculares. Spurgeon vai dizer até o seguinte: a maioria dos nossos planos de ação é ruim, é quase um assombro que nós ousemos anunciá-los. E aí ele pergunta, será que nós esquecemos que o nosso Senhor ouve as nossas tristes propostas? E nós encontramos essas propostas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Vamos fazer de tal jeito, vamos fazer assim, vamos fazer o que dá, vamos ser prudentes, vamos sempre com limitação, sempre com uma resposta imediata, uma reação a alguma coisa ao nosso redor, mas nunca com uma parada, uma oração, um pedido: Senhor, o que tu queres que nós façamos, nos guia, nos orienta, ajuda-nos, sempre aquilo que nós podemos fazer. E o que os discípulos podiam fazer? Pedir para o Senhor mandar aquela multidão embora. Mas havia um dilema. Caso eles fossem para suas casas, eles iam desfalecer pelo caminho. Porque passou bastante tempo, a hora avançou, eles estão com fome, a caminhada era longe. E o Senhor não queria que eles passassem por isso. Todos os evangelhos registram que a multidão era composta por cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos fazer uma conta aqui. 5.000 homens. Então, se houvesse apenas uma mulher para cada homem, nós teríamos na multidão 10.000 pessoas. E nós sabemos que as mulheres seguiam mais ao Senhor do que os próprios homens. Vamos imaginar o seguinte, que para cada homem houvesse uma criança. Então nós já temos 15.000 pessoas, mas nós sabemos que o povo judeu normalmente era cercado de crianças. Então vamos contar pelo menos uma criança para cada adulto. Já temos 20.000 pessoas no mínimo. Assim, meus irmãos, o segundo dilema era o seguinte: como é que eles poderiam obter alimento nos povoados próximos?
se aquela multidão que precisava de comida era muito superior, era muito maior do que a própria população no povoado. Eles não estavam ao lado de um atacarejo. Portanto, mandar a multidão embora não era uma saída. Parecia ser uma boa ideia. Se nós estivéssemos ali, nós íamos dizer, Senhor, por favor, né? As pessoas estão com fome. Os discípulos, eles contaram aquilo que eles possuíam. Eles tinham 5 pequenos pães e 2 pequenos peixes que André conseguiu com o menino. Talvez o menino único que foi prudente, que levou. Talvez o menino olhou aquela multidão e pensou, vou ganhar um dinheirinho, vou levar e vou vender. Mas era o que tinham. Os demais tinham fome. Pão e peixe eram os principais alimentos da época, sobretudo para os mais pobres. E João ainda enfatiza que era pão de centeio. Hoje nós pagamos caro no pão de centeio, mas lá era o pobre menos. Era o mais humilde pão. Era um recurso, então, meus irmãos, extremamente limitado. O que fazer com tão pouco? Jesus, então, ele ordenou que aquela pequena provisão fosse levada a ele. Verso 18. Isso é muito importante. Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 pequenos peixes. Tragam a mim. As nossas pequenas provisões têm que ser levadas ao Senhor. E ele, quando tomou daquilo, o que ele fez? Agiu? Não. Olhando para os céus, deu graças. Verso 19. Após dar graças, então, ele deu aquela pequena provisão para os seus discípulos, para que os seus discípulos dessem à multidão. E aí, então, ocorre esse maravilhoso milagre. Apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentaram toda aquela multidão e ainda sobrou. Eu fico imaginando esses discípulos distribuindo. Você já parou para pensar? Eu fico imaginando a própria multidão. A multidão não estava tranquila. Nós aqui, num pequeno número com fome, a gente já fica quase fazendo uma rebelião. Eu me sinto, às vezes, quase sendo crucificado, porque o culto prolongou um pouco. Aquela multidão começa a ficar nervosa. E, de repente, começam a ver que tem pão. E se não bastasse isso, ainda passa o discípulo que deu pão com um cesto recolhendo sobra. Mas como? Existem interpretações horríveis, geradas pelo liberalismo teológico do final do século XIX, um pessoal que não crê em milagres, mas quer continuar crendo na Bíblia, e eles desmistificam a Bíblia. Isso, infelizmente, tem envolvido ateus que admiram o cristianismo, ou a pessoa de Jesus Cristo, e pastores progressistas que enganam a multidão, oferecendo uma fé que não é fé. E a teoria, ela diverge um pouco, mas na base é mais ou menos o seguinte, explicando esse milagre. Como é que se deu esse milagre? Seria mais ou menos da seguinte forma. Algumas daquelas pessoas levaram pães, mas não todas. Não foi só aquele menino. Aquilo ali foi o que apareceu, mas as pessoas tinham levado alimento. Outras não. Agora, aquelas que levaram alimento, isso é natural do ser humano. Você tem ali o teu biscoitinho e você tem 5 pessoas com fome. E você sabe que se distribuir para 5 pessoas, todo mundo vai continuar com fome. Então você guarda seu biscoitinho e aí você ali, quando ninguém está olhando. A ideia era mais ou menos essa. Essa é a teoria. Eles não queriam compartilhar com aqueles que haviam sido negligentes. Não trouxeram comida, agora não posso fazer nada. Eu trouxe, eu sou precavido. E aí, quando Jesus começou a dividir aquela pequena provisão de um menino,
Essas pessoas então começaram a ficar envergonhadas pelo próprio egoísmo. O exemplo, a gente sabe que move as pessoas. Então elas começam a ficar envergonhadas e começam então a dividir aquilo que tinham com quem não tinha, com um coração maravilhoso. E aí começou a tocar no fundo, Imagine. Um arco-íris apareceu, bateram palmas para o pôr do sol, abraçaram a árvore. Essa é a teoria. Pode fazer sentido? Pode. Ela faz sentido? É lógica? É. Só que ela é diabólica, porque ela está dizendo que Jesus não fez o milagre. Jesus fez o milagre. Lá nos anos 90, num especial de Natal da Rede Globo, aquela apresentadora chamada Xuxa Meneghel, ela ensinou isso em rede nacional. Eu vi isso. Ela pegou um pãozinho e ainda disse, olha, o que aconteceu foi o seguinte, e aí você vai dividindo, então você só tem um, mas quando você divide, agora tem para 2. E aí você divide de novo, agora tem para 4. E foi isso que aconteceu. A teóloga Xuxa Meneghel na Rede Globo, ensinando isso. Mas será que foi isso que aconteceu, meus irmãos? É lógico que não. O que aconteceu foi um milagre. Era um sinal incontestável de quem era Jesus e do poder divino de Jesus. Meus irmãos, satisfazer mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes é impossível sem um milagre sobrenatural. Se você tiver um pão e dividir para 4, 4 passam fome e não sobra nada. Hoje, homens, eles simulam milagres de cura. É fácil você simular e você sugerir que uma pessoa foi curada de alguma coisa. Mas nenhum impostor, pode ver, nos dias de hoje, nenhum desses falsos mestres, nenhum desses impostores, eles simulam a alimentar uma multidão. Também não simulam persuadir uma multidão faminta, como se estivessem satisfeitos. Por quê? Porque a multidão vai dizer, continuamos com fome. Continuamos com fome. Eu posso ser sugerido que eu fui curado de um câncer que eu nem sabia que tinha. Eu posso ser sugerido de que a minha dor de cabeça foi embora para nunca mais voltar. Mas a barriga roncando, ela continua roncando. E não adianta ninguém falar nada que ela vai continuar roncando. E nós temos a barriga de uma multidão roncando. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É maravilhoso isso, ficaram satisfeitos. Esse termo significa satisfação após ter comido com abundância. O primeiro uso desse termo é engordar animais. Foi isso que Jesus fez com essa multidão. Eles ficaram satisfeitos, cheios. Todos estavam com fome e comeram todos, e ninguém foi negligenciado, e ninguém partiu sem antes estar satisfeito. Tanto que depois a multidão segue Jesus, e o que Jesus disse quando nós lemos na liturgia? Na verdade, vocês estão me seguindo, não por causa dos sinais, mas porque comeram do pão. Jesus é um rei que satisfaz. Aquelas pessoas ficaram satisfeitas. Elas foram, vejam, ensinadas no Evangelho. Elas foram curadas, os seus enfermos foram todos curados. E todos eles foram alimentados, e alimentados com fartura. Os judeus, meus irmãos, não costumavam considerar uma refeição se o convidado não estivesse satisfeito. E eles consideravam um mau sinal se não sobrasse nada. E Jesus, como um bom judeu e um bom anfitrião, satisfez a todos. E mostrou que sobrou. E sobrou bastante. Sobrou mais do que havia antes.
Se antes haviam 5 pães e 2 peixes, agora temos 12 cestos cheios. Alguém escreveu 1 cesto cheio para cada discípulo incrédulo. Eles recolheram 12 cestos. Veja, cheios de pedaços que sobraram. Chama atenção para esse termo, pedaços. Sobraram pedaços, não sobraram migalhas, sobraram pedaços. Essa abundante sobra foi mais um testemunho sólido de que esse milagre não foi uma ilusão. Porque, no mínimo 5.000 pessoas estavam famintas, e agora não estavam mais famintas, estavam satisfeitas. E essas pessoas viram esses cestos cheios. Eu não aguento mais comer, eu estou legal. Mas caramba, olha só. De onde que saiu tanto pão e tanto peixe? Se eles tivessem apenas compartilhado aquilo que tinham escondido, como é que sobraria tanto depois de todos estarem satisfeitos? Pensa, você levou ali 5 pães, mas muitos não levaram. E aí você dividiu os seus 5 pães. Vamos dizer que todo mundo que levou 5. E você dividiu esses 5. E de repente tem 12 cestos cheios. Milagre. Milagre. Agora note, a instrução para recolher as sobras nos ensina algo também importante. Nós não devemos desperdiçar as dádivas de Deus só porque elas foram concedidas para nós. Todo desperdício é pecado. Assim nós vemos, irmãos, que o Senhor alimentou e satisfez aquela multidão com um majestoso milagre, que era um sinal do seu poder divino. Os apóstolos falharam em reconhecer que estavam na presença do Criador, aquele que diariamente alimenta todas as suas criaturas. A sua compaixão supre toda a necessidade do homem. O Pai que alimenta até mesmo os pardais, como que ele não alimentaria aqueles que foram amados e adotados no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Contudo, meus irmãos, raramente ocorrem milagres dramáticos como esse, não é verdade? A própria natureza do milagre é a sua extraordinariedade. Caso contrário, não seria um milagre, seria algo comum. Mas nós experimentamos um milagre extraordinário de forma ordinária, comum, diária. Todos nós experimentamos o pão de cada dia, que é dado cotidianamente a todo aquele que pede. Vejamos agora que esse milagre ele apontava para algo ainda maior. Em terceiro lugar, o rei cuidando das necessidades da alma. Todo milagre, meus irmãos, é um sinal. Veja, nós não desmerecemos de forma alguma o extraordinário milagre que Jesus fez, multiplicando estes pães e peixes e alimentando aquela multidão, né? Esse milagre ele não está escrito apenas como um exemplo ou uma metáfora para nós extrairmos então uma lição, como se esse milagre fosse apenas um mito fundador, né? Eu creio que isso, por tudo que eu falei até agora, eu creio que isso está bem claro. Eu creio que foi um milagre extraordinário, nós cremos nisso. Contudo, após vermos o milagre em si, eu quero também observar deste milagre como uma parábola. Porque, para não ficar sozinho, mas para citar somente 3 gigantes, Dr. Lloyd Jones e Charles Spurgeon afirmaram que todos os milagres do nosso Senhor também eram uma parábola. E o bispo Ryle escreveu o seguinte: todos os milagres do nosso Senhor, sem dúvida, têm algum significado figurativo, profundo e ensinam grandes verdades espirituais. No entanto, nós devemos tratá-los com reverência e discrição. Contudo, se existe um milagre que, além do seu sentido literal, também tem um sentido figurado bem manifesto,
É justamente este milagre que nós estamos tratando. Assim, meus irmãos, eu creio que esse milagre foi muito mais do que um exemplo e uma demonstração da compaixão de Jesus. Tanto que no Evangelho segundo Marcos nós lemos que os apóstolos, aspas, não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Nós lemos isso em Marcos 6. E isso nos revela que esse milagre então tinha o propósito de ensinar algo para os seus discípulos, mas que eles não haviam compreendido. Comido eles haviam comido. O milagre foi, mas havia algo para se pensar e se aprender dele. E é isso que eu quero ver com os irmãos. Um desses ensinos é a forma como Jesus opera. Jesus ele operou por meio dos seus discípulos. Isso é muito importante para nós, igreja. O milagre mostrou Jesus provendo alimento por meio dos seus discípulos. Agora observe, Jesus é sempre aquele que supre as necessidades básicas do povo, mas os discípulos, eles são os agentes da distribuição. Eles estavam envolvidos e agiram. Assim nós devemos aprender que Jesus irá operar por meio da sua igreja, por meio de nós. E cabe então à igreja entender que sozinha ela jamais será capaz de cumprir esta função. Nós dependemos do provedor. O poder necessário para alimentar a multidão está no doador, está no provedor, jamais nos seus servos, jamais na sua igreja. Quem fez o milagre foi Jesus, não os discípulos. Mas quem distribuiu foi os discípulos e não Jesus. Aquelas pessoas podem ter lembrado do milagre também em Serepta. Nós estamos falando de judeus. Os irmãos lembram que por meio do profeta Elias, um pote de farinha e uma botija de azeite não se esvaziavam. Nós lemos isso em 1 Reis. Eles podem também ter lembrado do profeta Eliseu, que alimentou 100 homens com 20 bolos de cevada. Bolos. Eu amo dizer isso. Tinha uma tia minha que dizia: tia, eu não quero bolo, eu quero bolos, no plural. Nós lemos sobre esses bolos de cevada em 2 Reis. Eliseu fez esse milagre, foi por meio de Eliseu. O povo judeu também deve ter lembrado, talvez principalmente, do próprio Deus sustentando a eles no deserto com o maná. E falando sobre maná, o próprio Jesus diz o seguinte: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Porque os discípulos, porque a igreja não dá o pão. Quem dá o pão é Deus, quem dá o pão é Cristo Jesus. Jesus continua: quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Note que Jesus rapidamente saiu do maná e foi para ele o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O foco, meus irmãos, desse milagre não foi Jesus ter alimentado aquela multidão, mas o seu poder criador, ampliando assim o foco daquele que alimenta para aquele que é o alimento. Ele não só é o provedor, mas ele é a própria provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra encarnada que traz vida. Ele é o único caminho e o único que satisfaz. Assim, esse milagre é uma vívida ilustração da suficiência do Evangelho em satisfazer as necessidades da alma de toda a humanidade. Depois nós vemos uma multidão faminta. Mateus, ele não mencionou que Jesus continuou ensinando. Marcos e Lucas fizeram isso. Em Lucas, nós lemos o seguinte:
Jesus lhes falava acerca do reino de Deus. E Marcos, que Jesus passou a lhes ensinar muitas coisas. Ou seja, Jesus dedicou um bom tempo daquele dia à pregação do Evangelho. Ele não apenas curou, ele não apenas multiplicou pães, mas ele pregou o Evangelho para aquela multidão. Por conta disso, nós entendemos que além de alimentar e curar, Jesus ele supriu a principal necessidade daquela multidão. Meus irmãos, curas de enfermos, elas apenas devem aprofundar a fé. O principal não é que nós estejamos fisicamente com saúde, mas sim que o Evangelho seja anunciado, para que por meio da palavra de Cristo, corações despedaçados sejam curados e venham a herdar a vida eterna. Isso é o mais importante. Nós podemos ir para o inferno com saúde e grande prosperidade, mas é melhor ir mancando para o reino de Deus. Há ao nosso redor, meus irmãos, milhares de famintos. Há aqueles famintos por pão, mas há também uma multidão faminta pelas palavras do Evangelho. Tanto que nós somos ordenados a pedir ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a obra. Porque os que existem, que já estão na igreja, não vão dar conta. Contudo, o Senhor está nos convocando a alimentar aqueles que nós pudermos. Deem vós mesmos algo de comer. Jesus deu um exemplo da nossa principal responsabilidade e privilégio, e ambos são inseparáveis. Qual é? Depois de saciados, nós devemos levar os nossos pães e peixes, os nossos recursos limitados, o nosso conhecimento pequeno, a nossa pequena fé, nós devemos levar isso a Ele e a partir dele compartilhar com aqueles que precisam do Evangelho. Assim como Ele alimentou as almas famintas, a igreja alimentada deve também alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça, não deixando, se possível, de alimentar também os famintos físicos, a quem a igreja deve demonstrar caridade. A igreja deve falar do Evangelho. E falando do Evangelho, o Senhor supriu a necessidade daquela multidão. Veja, Ele não ficou jogando conversa fora, Ele não ficou fazendo discursos políticos, Ele não ficou contando histórias ou piadas. Ele falou aquilo que as pessoas precisavam ouvir, ofereceu um banquete que pudesse satisfazer aquelas almas pesadas e perdidas, suprindo então a necessidade mais urgente de todo homem, a necessidade espiritual. A história da cruz, escreveu um servo de Deus, tem satisfeito amplamente as necessidades espirituais do homem em todo lugar onde tem sido pregada. Todos que têm provado do pão da vida e têm sido saciados, eles têm descoberto que Jesus é a verdadeira comida e é a verdadeira bebida, conforme João 6. Por fim, vemos a multidão saciada. Todos daquela multidão saíram satisfeitos, saciados. Mas, meus irmãos, infelizmente, poucos saíram de lá satisfeitos espiritualmente. O milagre da multiplicação dos pães foi, na verdade, um sermão prático. Jesus é o pão da vida e somente Ele pode saciar a fome espiritual do coração humano. Mas, infelizmente, o povo estava disposto a receber o pão físico, mas não queria o pão vivo, o Filho de Deus. Tanto que, repito, pouco depois o Senhor estava sendo seguido por aquela multidão. Nós lemos na liturgia, e aí Ele confronta a multidão. Olha, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês,
porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que vocês creiam em mim, que se alimentem de mim. Eles ouviram o Evangelho, foram curados, foram alimentados, mas esse Evangelho não foi absorvido por eles. Quem se alimentar de Cristo jamais terá fome. Ele satisfaz plenamente. Aqueles homens que comeram e ficaram satisfeitos com o pão, logo sentiram fome, mas aqueles que se alimentam do próprio Senhor Jesus, não apenas das suas bênçãos, ficam satisfeitos para sempre, escreveu Calvino. Meus irmãos, todo que se achegar a Cristo ficará satisfeito e não buscará mais nada, porque compreende que não precisa se afastar de Cristo para procurar alguma coisa boa nessa vida. Tudo está nele. Pois bem, o nosso desafio como igreja é alimentar então as multidões, e nós dependemos do Senhor para isso. Não devemos mandar as multidões famintas para se alimentarem pelo caminho, para se alimentarem em outro lugar. Ou seja, não adianta recomendar para as pessoas que façam isso ou façam aquilo para virem aqui ou irem acolá. Devemos nós mesmos dar-lhes de comer aonde eles estiverem. É nossa responsabilidade. Eu diria que no mínimo, se você não tem tempo naquele momento para pregar o Evangelho, no mínimo, convide então essa pessoa para vir à igreja e ouvir o Evangelho. Mas deem vós mesmos de comer. Mas aí alguém pode dizer: Senhor, nós não temos nada aqui, exceto 5 pães e 2 pequenos peixes. O meu conhecimento é pequeno, a minha fé é pequena, eu sou novo na fé, eu não sou bom com palavras. Basta, diz Jesus. O que vocês têm, basta. Leve esse pouco ao Senhor, então distribua aos famintos. Foi Ele quem nos mandou alimentar as multidões com o Evangelho dele, no poder do seu Espírito, para a glória do Pai. Portanto, meus irmãos, Ele assumiu a responsabilidade e nos enviou, e quando nós obedecemos e vamos, a responsabilidade é dele. Ele não vai nos envergonhar. Ele assumiu a responsabilidade. Os nossos recursos, então, podem ser e são poucos, são insuficientes, mas é na nossa fraqueza que o provedor age milagrosamente. Confiemos. Aqueles discípulos não questionaram quando levaram os pães, e o Senhor orou e deu os pães de volta e mandou distribuir. Eles distribuíram e então o milagre aconteceu. Quero fazer algumas aplicações para os irmãos. Primeiro, aprendemos aqui a ser gratos por tudo. Veja, o Criador, o Rei dos Reis, deu graças por apenas 5 pães e 2 peixes. Quantos banquetes nós desfrutamos diariamente que não recebem ações de graças adequadas e que parecem nunca nos satisfazer? Nos arrependemos disso. Outra aplicação, o nosso pão tem sido multiplicado. Diariamente, homens cultivam o trigo, preparam a massa, assam esse pão, levam aos mercados e nós compramos. E nós compramos porque recebemos de Deus uma vocação, temos um trabalho, temos um salário. E nós não olhamos essas coisas como milagres de Deus. Calvino afirmou
que se nós não percebemos que é uma bênção de Deus que multiplica o grão para que haja suficiência de alimento, o único obstáculo é a nossa própria indolência e ingratidão. Todo alimento que nós comemos, meus irmãos, é por graça, ainda que seja conquistado pelo suor do rosto, é graça. Outra aplicação, a verdadeira fome. As pessoas procuram a igreja para resolver os seus problemas, para obter curas físicas, alívio de consciência, talvez buscam a inclusão num grupo social, talvez buscam bênçãos materiais, mas dificilmente chegam à igreja sabendo da sua real necessidade e que somente Jesus pode satisfazê-las. Muitos chegam dispostos a aceitar Jesus como um Salvador, mas não como um Senhor. Aceitariam Ele como um rei que pode saciá-los, mas não como um rei para governá-los. Será que nós já entendemos a nossa real necessidade? E será que nós nos saciamos verdadeiramente em Cristo? Ou temos nos enganado durante todo esse tempo? Outra aplicação, a igreja deve saciar os famintos. E essa afirmação tem dois significados. Assim como Jesus alimentou as almas famintas, a igreja deve alimentar aqueles que têm fome e sede de justiça com o Evangelho. Irmãos, igreja que não prega o Evangelho, ainda que tenha múltiplas obras assistenciais, ainda que compartilhe o pão com todos, não passa de uma ONG. O primeiro chamado da igreja é a pregação. Contudo, dentro das condições de cada igreja, cuidando primeiro daqueles de dentro, dos da fé, a igreja deve alimentar também os famintos do pão físico, demonstrando a caridade. É desejável que isso seja feito principalmente pelos membros, individualmente, ou então em associações que os membros façam para-eclesiásticas, separados da igreja, para que os líderes da igreja não tenham que se preocupar com isso, e para que a partilha do pão físico não se misture com a partilha do pão espiritual. Normalmente isso dá confusão e não é bacana. Mas é responsabilidade nossa. Quinta aplicação, precisamos nos arrepender, porque é evidente que nós não temos confiado suficientemente no Senhor. Não cremos nele quanto às nossas necessidades. Também não suprimos as necessidades espirituais das pessoas. Quantas pessoas nós deixamos de alimentar com o pão vivo diariamente? Muitas vezes, nós deixamos de suprir também as necessidades físicas das pessoas. Nós terceirizamos estas coisas para assistência social da igreja ou para assistência social do Estado. Jesus nos comissionou a levarmos os nossos recursos a Ele, confiando nele e distribuindo a partir dele para todos que precisam. Sexta aplicação, Cristo deu graças além da visão. Nós devemos andar por fé, meus irmãos, e não por vistas. Ele deu graças por aqueles pães, sabendo o que ele faria. Ele sabia que aqueles pães iam multiplicar, iam ser multiplicados por ele, iam satisfazer aquela multidão. Spurgeon escreveu o seguinte: se nós pudéssemos também ver o fim como nós vemos o início das coisas, então nós começaríamos desde logo a exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos diariamente diante de humildes começos e nós nos entristecemos pelos humildes começos. Não vemos a mão do Senhor prosperando. Nós devemos dar graça pelas pequenas coisas, dar graças pelos pequenos começos. Nós precisamos crer que o Senhor dá graças, inclusive por nós, e pelo nosso trabalho feito em nome do Pai. Não pelo nosso tamanho, não pela nossa força, não pela nossa santidade, mas Ele dá graças por aquilo que Ele fez
por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele sabe que irá fazer em nós e através de nós. Ele começou uma boa obra e terminará. Que nós possamos ver as obras que nós vamos fazer e dar graças, sabendo que o Deus poderoso é capaz de, com aquela pequena obra, satisfazer a muitos. Outra aplicação, somos incentivados a buscar o Senhor. Veja, meus irmãos, antes de ser glorificado, o nosso Senhor cansava. No seu estado de humilhação, Ele não desprezou ninguém que o procurou. Quanto será que este mesmo Senhor, hoje glorificado e à destra do Pai, não estará disposto hoje, se nós o buscarmos de todo o coração, a nos atender e nos satisfazer? Essa passagem consola todo o coração aflito. Jesus, que se compadeceu daquela multidão, é o mesmo hoje e sempre será. O Rei cuida dos seus discípulos. Em aflição, busque a Ele, crendo que Ele vai te satisfazer. Oitava aplicação, tenhamos paciência. Isso é muito interessante. Note que Jesus não teve pressa. Se você ler os 4 relatos deste milagre, você vê que Jesus está muito tranquilo, ele não tem pressa alguma. Sabe por quê? Porque Jesus nunca está adiantado, mas também nunca está atrasado. Essa é a razão da nossa angústia e da nossa pressa. Portanto, ele nunca se apressa. Note que ele prorrogou esse milagre de propósito, para que os seus discípulos fossem convencidos que, embora ele não previna antecipadamente e nem supra imediatamente as carências do seu povo, ele nunca cessa de cuidar dos seus. Ele não vai dar o pão que você precisa amanhã, hoje. Ele vai dar amanhã. Ele não vai dar este pão antes da hora certa. Ele vai dar quando você estiver com fome. Mas ele nunca está atrasado. Quando as nossas contas apertam ou quando nós ficamos desesperados e ansiosos sobre aquilo que Deus prometeu, e o que ele prometeu? Ele prometeu o pão diário, ele prometeu as vestes, ele prometeu as necessidades básicas daqueles que buscam primeiro o reino. Quando nós estamos nesse estado de ansiedade, precisamos aprender a ter paciência. Paciência. Assim como Jesus sabia o que iria fazer para alimentar aquela multidão, Ele sabe o que irá fazer por você e por mim, meu irmão. Ele já sabe. E Ele fará. Mas Ele fará no tempo certo. E o tempo certo é o dele, não é o nosso. Nona aplicação, confiemos no Senhor. Tanto o alimento físico quanto o espiritual, os nossos 5 pães e 2 peixes, não são nada, pouco, mas nas mãos dele pode alimentar uma multidão e ainda sobrar. Precisamos aprender que nós jamais seremos capazes de cumprir as obrigações com a nossa própria força. Não é a nossa força que vai fazer as pessoas entenderem o Evangelho. Não é a minha eloquência que vai fazer você entender o Evangelho. Não é o nosso braço físico que vai prover recursos para nós ajudarmos ao próximo. Nós precisamos confiar no Pai, que se revelou a nós por meio do Filho, e que Ele jamais deixará de nos dar aquilo que é necessário. Confiança. Ele nos deu aquilo que era mais necessário. Cristo Jesus, o bem mais precioso. Nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou.
Ele abriu mão do seu descanso e supriu aqueles aflitos. Façamos, portanto, irmãos, o mesmo, confiando no seu poder, que multiplica a nossa coragem, a nossa força, os nossos esforços, os nossos recursos, e multiplica isso para a sua glória. Aqueles que enchem a boca de outras pessoas terão os seus próprios cestos cheios, escreveu Spurgeon. Aqueles que alimentam outras pessoas, que enchem a boca de outras pessoas, quanto mais nós pregarmos o Evangelho, mais fortalecidos nele nós seremos. Quanto mais nós proclamarmos o poder sobrenatural do nosso Senhor e Divino Salvador, mais nós nos apropriamos dele. Quanto mais nós multiplicarmos o pão que nos é dado para suprir a necessidade daquele que tem, mais nós teremos sobras. Última aplicação: a falta de mérito não exclui ninguém do milagre. Que bênção isso, irmãos. Nenhum de nós merecia nada de bom do Senhor, mas Ele, em sua infinita graça, em seu infinito amor, nos recebeu. Ele que atendeu aquela multidão com infiéis, com interesseiros, Ele que satisfez a todos, Ele nos convida a ir a Ele, indignos como nós somos. Jesus é um Salvador perfeito, que pode satisfazer tanto o corpo quanto o espírito. Diante disso, meus irmãos, por que algum de nós deveria hesitar diante do Senhor e não ir a Ele? O que impede o nosso coração endurecido de confiar e ir a Ele? Seja qual for a nossa necessidade, busquemos Jesus, aquele que cura, aquele que ensina, aquele que alimenta. Veja, aquele que pôde alimentar 5.000, certamente pode alimentar 5.001. Então vá a Ele. Tenhamos fé e esperança no amor e na compaixão do Senhor, porque Ele jamais abandonou alguém na sua necessidade espiritual, assim como não abandonou aquela multidão na sua necessidade física. Qual é a nossa necessidade? Qual é a sua necessidade? O que impede de você ir a Ele buscar misericórdia? Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.